Irmãos, vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, porque esta mesa da qual nós participamos, ela mostra quão incapazes e indignos somos, mas também, Senhor, mostra e revela todo o teu poder e toda a tua dignidade. E é com a nossa confiança em Ti, a nossa confiança no teu poder, que nós clamamos a Ti. Que o Senhor possa derramar sobre nós mais do teu Espírito, derramar sobre nós, Senhor, do teu poder. Porque sem Ele nós não teremos condições de transmitir a tua palavra, não teremos condições de compreender a tua palavra, de compreender a tua vontade. Senhor, e desejamos compreendê-la, desejamos conhecer o Senhor, conhecer aquilo que está no teu coração. Desejamos, Senhor, que a tua palavra mais uma vez seja revelada a nós e que mais uma vez, através dela e em nós, o Senhor seja glorificado. Por isso pedimos que o teu Espírito haja no nosso meio, nas nossas vidas. Pedimos que o Senhor possa quebrantar os nossos corações, nos livrando de nós mesmos, Senhor, nos livrando, Senhor, de distrações, nos livrando, Senhor, das influências, Senhor, de espíritos malignos. Senhor, que os nossos olhos estejam somente em Ti, sabendo que somente de Ti procede a verdadeira vida, a vida eterna. E é no nome de Jesus que nós oramos. Romanos capítulo 16. A partir do versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito. E quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Então, versículo 19, pois a vossa obediência, ela é conhecida por todos. Irmãos, tenho ainda considerado alguns temas, alguns assuntos dentro dessa parte final do capítulo 16 de Romanos. E dentro, então, de alguns encargos, né, que tenho entendido que o Senhor tem me dado ainda para compartilhar com os irmãos. Um desses encargos está relacionado a esse trecho final. E quando eu estava considerando esses versículos, na verdade, pensando e considerando para uma outra linha, um outro assunto, mas dentro dessa consideração diante do Senhor, algo que o Senhor ele me ganhou e eu acredito que o Senhor tem desejado que eu contribua com os irmãos e que juntos possamos considerar a relação da obediência, como Paulo coloca aqui, né, logo após essa instrução de se afastar daqueles que andam em desacordo com a doutrina que os romanos ali tinham aprendido, né, que a doutrina que foi entregue a eles. Então, dentro dessa instrução, Paulo ele menciona essa obediência dos romanos. E então o ponto, na verdade, que eu gostaria de trazer para os irmãos é fazer essa relação da nossa obediência com respeito à doutrina, com respeito à palavra de Deus e a relação que isso tem com a fé cristã. Então, a obediência ela vai ter essa relação com a fé e a fé ela tem relação com a obediência. E antes de entrar propriamente nesse tema, também precisamos entender que, de maneira geral, eu pelo menos
faço essa leitura, é o discernimento que eu tenho tido, mas de maneira geral, e não só aqui conosco, mas com os irmãos em geral, a fé, quando nós falamos de fé, existe uma má compreensão com respeito à fé. Então nós levamos a fé para um lado que, sim, ele existe, mas nós muitas vezes vamos restringir ou vamos fazer com que a fé ela tenha apenas um aspecto, ou que apenas esse aspecto seja o aspecto mais importante da fé, e nós desprezamos, não consideramos outros aspectos que a fé ela também tem. Então, por exemplo, e aí talvez isso seja fácil para nós, se nós quisermos buscar, né, uma definição do que é a fé, sem ter nenhum medo de errar, nós vamos ali para Hebreus capítulo 11, versículo 1, quando o escritor de Hebreus, ele fala que a fé é a certeza de fatos, né, que se esperam, ou de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. Essa definição, a definição em si, ela é muito fácil, então, para nós, de nós pegarmos e falarmos o que é a fé em cima desse versículo. Só que eu penso, irmãos, que lendo esse mesmo versículo, pode haver uma má compreensão do próprio versículo e, consequentemente, uma má compreensão da fé. Porque quando nós lemos esse versículo, né, e nós, então, citamos a fé como essa convicção das coisas que se esperam, né, a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que se não veem. E aí isso eu percebo muito nas nossas conversas, né, na nossa convivência. Percebo também muito nas nossas reuniões de oração. Então, agora falando realmente, especificamente aqui desse grupo que tem se reunido nesse local, nós pegamos esse versículo e nós muitas vezes vamos levar para o lado de que, então, a fé, fazendo uma interpretação, uma paráfrase desse versículo, a fé é algo que eu desejo, algo que eu espero, alguma expectativa que eu tenho. Então, tendo aquele desejo, aquela expectativa, eu me achego diante do Senhor com muita fé, com muita convicção de que aquilo vai ser atendido por Ele. Então, esse é o risco que nós corremos, de nós colocarmos os nossos olhos em coisas terrenas, de nós desejarmos e buscarmos coisas terrenas, e com essa expectativa, com o nosso coração posto nessas coisas terrenas, então nós usamos Deus, nós fazemos de Deus um ídolo, e aí nós nos achegamos a Deus para que Deus ele responda às nossas orações e para que Deus atenda às nossas expectativas conforme nós queremos. Não, acredito que não é por acaso, irmãos, que talvez um dos pontos, né, ou uma das situações mais colocadas nas nossas reuniões de oração são situações de enfermidades, quando são colocadas e oradas para o Senhor curar aquelas pessoas. Sejam irmãos, sejam parentes, familiares, amigos, conhecidos. Mas muitas vezes nas nossas reuniões de oração, praticamente em todas elas, nós colocamos as situações de enfermidade com a expectativa de que o Senhor cure as pessoas, né, os objetos ali das nossas orações, daquelas enfermidades. Mas também não é só isso. Nós vamos e corremos o risco, né, de colocar a nossa expectativa e a nossa fé e de usar Deus para que Ele nos dê um trabalho melhor, para que Ele nos dê uma condição financeira melhor. Oramos e nos achegamos ao Senhor com a convicção de que eu não vou ficar para titio, para titia, né, de que o Senhor ele vai me dar um marido, uma esposa, ou de que o Senhor vai me entregar e vai me dar filhos. E qual que é o grande problema quando nós colocamos a nossa expectativa nessas coisas e nós, então, usamos Deus para que as nossas expectativas elas sejam realizadas? É porque nós não temos nenhuma garantia
e não é o propósito de Deus que o nosso coração seja satisfeito em nós mesmos. Não é o propósito de Deus que aquilo que nós colocamos a Ele seja realizado de acordo com o que nós queremos, para que nós então nos desfrutemos daquilo em si. E esse é um perigo para a nossa fé, porque para a nossa fé cristã, né, para a nossa convicção e para o nosso relacionamento e comunhão com Deus. Porque quando nós colocamos a nossa expectativa nessas coisas, e quando nós nos aproximamos de Deus com esse desejo, com essa certeza de que Ele vai fazer aquilo que eu quero, quando Ele não faz aquilo que eu quero, nós temos um problema. Nós indagamos Deus, nós questionamos Deus, nós não entendemos o porquê, e muitas vezes, e não é à toa, irmãos, não é à toa, não é incomum, muitas pessoas se esfriando na fé, muitos irmãos se esfriando na fé, porque aquilo que eles esperavam, aquilo que eles pediram, não foi atendido e eles tiveram alguma frustração ali para com o Senhor. Então, é muito comum quando nós temos essas situações de enfermidades graves, oramos para que essas pessoas elas sejam curadas, o Senhor não as cura, o Senhor as leva, e aí nós ficamos desesperados, e aí nós ficamos sem chão, nós perdemos toda a nossa firmeza, todo o nosso fundamento, porque a nossa convicção ela não estava, no Senhor, mas estava naquela situação e naquilo que o nosso coração queria. E essa má compreensão, esse má entendimento com respeito à fé, pode ser ajudada também se nós formos muito descuidados quando nós lemos os registros de quando o Senhor Jesus, como homem, ele esteve aqui nessa terra fazendo os seus sinais, fazendo os milagres. E quando nós lemos essas situações, e em várias delas o próprio Senhor, ele menciona sobre a fé daquelas pessoas, quando várias vezes, em algumas situações ele vai falar, a sua fé te salvou, vai-te em paz, faça conforme a vossa fé. Só que se a nossa leitura ela é uma leitura muito superficial nesses textos, se ela é uma leitura sem procurar entender qual que é a essência, o que o Senhor deseja nos dizer através daquelas situações que passaram e do porquê o Senhor Jesus ele operou aqueles sinais, operou aqueles prodígios, aquelas maravilhas, a nossa compreensão sobre fé, ela se tornará uma compreensão muito equivocada, uma compreensão muito limitada, e correremos esse risco de termos a nossa fé e colocarmos a nossa expectativa em coisas no nosso coração, nos nossos desejos, e não no Senhor e na vontade dEle. Tanto que, talvez se nós tentarmos definirmos o que é uma pessoa que tem muita fé, talvez a gente cite aquele texto que também muito erroneamente ele é citado quando Jesus fala, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês dirão a este monte, lança daqui para lá e ele será lançado no mar. E aí a gente tenta produzir e fazer um exercício de uma fé capaz de remover montanhas. Isso, então, a gente vai ter essa situação, e se nós não pegarmos a Bíblia como um todo, não entendermos também as epístolas como um todo e fazermos uma leitura no intuito de entender a conexão que existe entre os textos e da coerência que existe entre os textos, ainda que também numa passada de olho mais descuidada, alguns textos eles podem parecer incoerentes um com o outro, mas se nós lermos esses textos de maneira descuidada, a nossa compreensão ela é uma compreensão bem inadequada. Então, por exemplo, dentro dessa situação, dessa fala do Senhor Jesus, ali em Mateus no capítulo 21, quando ele fala para a figueira que dela então não nasceria mais fruto, e aí os discípulos eles voltam depois e a figueira ela fica seca, o Senhor Jesus ali no versículo 21,
ele fala com os discípulos, então se espantam, né? Eles ficam perplexos com aquela situação. E o Senhor Jesus fala: se vocês tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: erga-te e lança-te no mar, e tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. De novo, irmãos, aí se nós pegamos esse texto e nós colocamos todo o nosso coração nele, no sentido de a nossa ênfase estar em ter fé, não duvidar, crer e receber, aí nós vamos para esse caminho de qualquer situação que ela se torna incômoda para nós, qualquer situação em que ela traz esse desconforto para a nossa fé, para a nossa humanidade também, nós vamos nos achegar ao Senhor com a expectativa de que aquela situação ela seja retirada. Que o Senhor me livre daquela situação, me livre disso que não tem me agradado, me livre disso que tem me colocado numa situação um tanto quanto constrangedora. Só que nós vamos ver, mas daqui a um pouquinho, como que esse próprio texto da figueira, ela não pode ser lido de uma maneira, por exemplo, apenas pegando aqui o texto de Mateus 21. E aí, irmãos, até há algum tempo eu trouxe também uma contribuição para os irmãos na reunião de oração, porque quando o nosso foco é para que o Senhor faça coisas, e quando o nosso foco é para que o Senhor ele opere sinais, e a nossa ênfase, né, a nossa fé cristã, ela gira em torno dos sinais, dos milagres, nós corremos um grande risco. Porque também pegando os evangelhos, ali, por exemplo, em Mateus, no capítulo 12, quando os fariseus e os escribas, eles vão até Jesus e falam para Jesus, para que Jesus ele operasse ali sinais, o Senhor Jesus foi muito duro com eles e muito objetivo também. Porque o Senhor Jesus fala com eles: não vou fazer nenhum sinal, ou vocês não vão ver nenhum sinal, senão o sinal do profeta Jonas. E ele continua ali no versículo 40 do capítulo 12, porque assim como o profeta o Jonas, ele ficou 3 dias e 3 noites, né, no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem vai ficar 3 dias e 3 noites ali no ventre e no coração da terra. E esse é o único sinal que nós precisamos, que é com respeito a essa memória que nós fizemos agora há pouco. Nós, como cristãos, nós que já temos confessado o Senhor Jesus como o nosso Senhor, como o Senhor das nossas vidas, como o nosso amo e como nosso Salvador, não basta mais nenhum outro sinal. Qual outro sinal é necessário para o fortalecimento da nossa fé, senão a própria cruz de Cristo, senão o próprio sangue do Senhor Jesus sendo derramado em nosso favor, senão essa situação terrível que nos encontrávamos de estarmos debaixo da ira de Deus e agora nós desfrutarmos da paz de Deus. Porque também, João, no seu evangelho, já citamos aqui algumas vezes, ali no capítulo 20, ele fala que os sinais que foram feitos, né, então ele fala lá, muitos outros sinais foram feitos pelo Senhor Jesus aqui nessa terra. Quanto ao seu ministério, foram feitos vários sinais, mas os que foram escritos, os que foram registrados, eles foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o objetivo dos sinais que foram registrados aqui na palavra. É crermos que Jesus é o Filho de Deus. E uma vez que nós temos crido que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, não precisamos de nenhum outro sinal, irmãos. Não precisamos colocar a nossa expectativa em coisas terrenas e desejar que as nossas necessidades, desejar que a nossa satisfação seja feita para ela mesma com o fim em nós mesmos. Então, eu achei importante, né, quando a gente fala de fé, nós também reconhecermos que muitas vezes há uma má compreensão com respeito à fé. E ainda nesse texto de Romanos que nós lemos, um pouquinho mais para frente, ali a partir do versículo 25, então de Romanos 16,
Ali Paulo, ele fala que aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus, do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. E essa expressão que tem aqui no versículo 26, quando se referindo às escrituras proféticas, Paulo fala que então, essas escrituras elas foram nos dadas, né, para a obediência por fé. Eu não me lembrava, mas essa mesma expressão, ela está ali em Romanos, logo no primeiro capítulo de Romanos, logo ali na introdução, quando Paulo, ele falando ali da graça, né, do chamamento dele pela graça e o apostolado que foi entregado a ele, ele também fala dessa obediência por fé. Essa versão revista e atualizada, ela é a única que vai trazer, até onde eu consegui ler, é a única que vai trazer esse termo obediência por fé. Porque as outras versões, elas falam da obediência da fé. Mas, tentando olhar ali no grego, parece que essa expressão obediência da fé, ela é uma expressão mais fiel ao que foi escrito no grego. Só que, de qualquer maneira, quando nós falamos da obediência por fé, essa expressão em si ela não está errada. Porque toda a nossa obediência ao Senhor, ela precisa ser pela fé. Quando nós obedecemos, quando o Senhor ele nos entrega alguma instrução, algum mandamento, nós precisamos obedecer e nós teremos condições de obedecer aos mandamentos do Senhor através da nossa fé no Senhor. E a fé, né, que nós temos, ou essa obediência, ela é necessária. Ela é necessária porque, por exemplo, quando nós vamos ali para Tiago no capítulo 1, Tiago também ele é muito claro da necessidade de, quando ouvimos a palavra de Deus, nós sermos operosos praticantes. Porque não faz sentido em nós escutarmos a palavra de Deus, o Senhor ele registrar então o seu coração aqui através das Escrituras e nós simplesmente ouvirmos. Nós não praticarmos aquilo que tem sido entregado a nós. É necessário que sejamos operosos praticantes da palavra de Deus. Só que também, irmãos, nós precisamos confessar que essa prática da palavra de Deus e essa obediência à palavra de Deus, ela não é na nossa humanidade, ela não é na nossa força. Ela precisa ser por fé. Ela precisa ser através do poder do Espírito Santo operando em nós. Porque, por exemplo, também ali o escritor de Hebreus, quando no capítulo 3, o escritor de Hebreus está falando ali do povo que saiu do Egito, né, do povo que peregrinou pelo deserto. E aí ele vai falar então, daquela situação, e no capítulo 4, fala que a fé, ele não aproveitou, ali, Hebreus capítulo 4, versículo 2, fala que, então o escritor fala, a nós também foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, então esse povo que saiu do Egito, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Por quê? Porque a palavra ela não foi acompanhada pela fé. Irmãos, o que eu quero colocar para os irmãos, o que eu quero que fique claro para os irmãos, porque é que a fé, ela é necessária, não somente para nós crermos no poder de Deus com respeito aos sinais, com respeito aos milagres que Ele pode fazer, com respeito a coisas improváveis ou impossíveis aos olhos humanos, mas a fé, ela é necessária para nós obedecermos a Deus. E nós precisamos nos apegar a essa fé, também nesse aspecto, de que dependemos dela para conseguirmos obedecer a Deus. E nós podemos fazer um exercício, eu quero fazer esse exercício com os irmãos,
Porque em muitos textos, quando fala ali da fé, pelo menos no exercício aqui que eu fiz, se eu substituo a palavra fé pela palavra obediência, o texto ele não perde sentido. Pelo contrário, a mim, pelo menos, ele enriqueceu o sentido do que foi escrito. Temos 4 vezes citado na Bíblia, em Romanos, aqui também temos essa citação, também no capítulo 1, quando Paulo aqui em Romanos fala, né, e ele pega aquele texto de Abacuque, que o justo ele viverá por fé. E de novo a gente pega esse texto e uma compreensão que nós temos com respeito à fé, esse justo vivendo através ali da fé no sentido de não sabendo o que vai suceder, não sabendo o que vai acontecer, não conseguindo enxergar o invisível com relação a algum destino. E, por um lado, eu concordo e eu acompanho esse pensamento, mas também eu contribuiria a esse texto dizendo que o justo ele viverá pela obediência ou pela prática à palavra de Deus. O justo ele viverá pela obediência dele à vontade de Deus. E parece, né, como eu disse aos irmãos, muitas vezes textos eles podem parecer completamente incoerentes e dentro disso até claramente assim, quando a gente olha e fala, não, então ali está falando de duas coisas completamente opostas. Quando, por exemplo, aqui em Romanos, no capítulo 4, falando da justificação de Abraão pela fé, então logo ali no primeiro versículo de Romanos 4, Paulo fala, que diremos, pois, ou que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Olha como é muito claro a colocação que Paulo fala aqui, que se Abraão foi justificado por obras, ele tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Só que quando a gente vai lá para Tiago também, no capítulo 2, e aí esse é um ponto que é o ponto que eu quero trazer para os irmãos de contribuição, e eu não estou colocando, irmãos, e isso é importante, né? De novo, não estou colocando que não existe esse aspecto, essa perspectiva da fé de crer no impossível, né? De crer em coisas que o Senhor ele já realizou e que hoje ele pode operar da mesma maneira, manifestando o mesmo poder que foi manifestado nas Escrituras. Mas também o que eu quero colocar para os irmãos é a fé, ela como uma moeda com dois lados. Então, se nós temos a fé nesse aspecto do crer, mas também nós temos a fé no aspecto da obediência. E quando aqui em Tiago, no capítulo 2, a partir do versículo 14, Tiago ele pergunta, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé o salvá-lo? Aí no versículo 17 ele fala assim, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. No versículo 21, e aí nós quando lemos esse versículo, ele pode parecer uma contradição completa ao que Paulo colocou no capítulo 4 de Romanos. Tiago ele afirma que não foi por obras, ou ele pergunta, né, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé
sem obras é morta. E eu quero colocar aqui, irmãos, lendo esse texto, a questão das obras como essa obediência ao Senhor. E, de novo, não faz sentido nós confessarmos uma fé, nós dizermos que cremos em Deus, que cremos nesse Deus que opera milagres e que faz o impossível, e nós não o obedecermos. Porque se nós dizemos que cremos, mas não há obra, onde está a fé em Deus? Quando Paulo fala ali, e aqui também é mencionado, né, por Tiago, esse texto de Gênesis 15:6, que Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça. Esse texto ele é retirado, né, ou ele é mencionado ali do contexto onde o Senhor Deus ele promete a Abraão um filho. E quando então o Senhor Deus, ele, naquele diálogo com Abraão, ele fala, ó, eu vou te dar um filho, eu vou te dar um descendente. Aí ele fala que Abraão creu em Deus. Só que se nós olharmos de uma maneira mais atenta, aqui no capítulo 2, aqui já está mencionando, o Tiago já faz menção com respeito ao texto que eu li agora há pouco com os irmãos, em Gênesis 22, quando Abraão vai sacrificar Isaac em obediência a Deus. E esse é o ponto, irmãos, porque as obras, a nossa obediência a Deus, elas vão testificar da fé que nós temos em Deus. Porque se Abraão, ele então ali é colocado que ele creu em Deus, e naquele momento em que Deus fala para Abraão, me dá o seu filho Isaque, eu quero que você o ofereça, e Abraão fala, não, eu não vou. Isso você não pode pedir. Cadê a obediência? Cadê a fé de Abraão em Deus, em que Deus lhe falou que nele, né, em Isaac e, na verdade, em Jesus, né, seriam benditas todas as nações, mas nessa promessa da descendência de Isaac, onde estaria a fé de Abraão? Se Deus, então, ali lhe pede Isaac e Abraão fala, não, você não tinha falado que através eu teria um descendente, agora que eu tenho um descendente, você vai tirar ele de mim, mas não tem jeito. Só que Abraão, ele, pela fé, ele em fé, ele obedece a Deus. Através da obra dele, então ele consuma, ele testifica da fé que ele tinha no Senhor Deus. E a nossa obediência ao Senhor, ela vai ser uma testificação da nossa confiança, da nossa fé, da nossa convicção e da nossa esperança em Deus. Porque, irmãos, e aí eu quero pegar esse texto, né, esse capítulo de Hebreus 11, e eu quero fazer esse exercício com os irmãos. E aqui a gente poderia dizer que é o capítulo da fé. É o capítulo que menciona os heróis da fé, homens que tiveram fé. E de novo a gente, como inicia, né, esse capítulo, que nada mais é do que uma continuidade do capítulo 10. Né, o texto, na verdade, ele é um texto ali contínuo, mas nesse trecho, quando fala da fé como coisas então, do futuro, coisas que se esperam, convicções de coisas que não se veem, o escritor ele fala que pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. No versículo 4, o escritor fala que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, do qual obteve testemunho de ser justo. Se substituímos então e falamos que pela obediência Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo menos para mim, irmãos, o texto ele não perde sentido. Ou quando, por exemplo, nós pegamos o versículo 5, em que fala que pela fé Enoque foi trasladado e ele obteve esse testemunho de agradar a Deus. E aí nós sabemos que Enoque, né, foi registrado que ele andou com Deus, e ali talvez uma comunhão das mais íntimas possíveis, ao ponto de Deus o tomar para si, ao ponto de Enoque ter sido trasladado.
E uma pessoa que tem essa intimidade com Deus, uma pessoa que consegue agradar a Deus, é uma pessoa que tem um coração de obediência para com Deus. E dentro desse coração de obediência para com Deus, nós podemos dizer que pela obediência, Enoque, ele foi trasladado para não ver a morte. E o versículo 6 também a gente conhece bastante, quando fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna o galardoador, o recompensador dos que o buscam. Sem fé, irmãos, ou sem obediência, é impossível agradar a Deus. Porque, irmãos, é possível agradar a Deus nós crermos que Ele pode fazer as coisas impossíveis, mas não obedecê-lo? Se nós não tivermos um coração de obediência a Deus, nós conseguiremos agradar a Deus? Mas com um coração de obediência, nós conseguimos agradar a Deus. E se nós buscamos a Deus, se nós buscamos os interesses de Deus, se nós buscamos o coração de Deus, Deus ele é aquele que recompensa aqueles que o buscam. Também no versículo 7, quando refere-se a Noé, pela fé Noé, ele divinamente inspirado. Então Noé em obediência, porque ele não apenas creu que ia chover, mas quando o Senhor Deus fala para Noé para construir uma arca, Noé obedece a Deus. E nessa obediência, então Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Olha aqui a ligação com Hebreus 11:1. Então, convicção de fatos que se não veem. Irmãos, esse versículo ou essa colocação, nessas colocações que aqui são feitas, e nós vamos ver aqui no restante do capítulo, elas não têm a ver, irmãos, com coisas terrenas. E se os nossos olhos eles estão focados, né, e estão presos, e o nosso coração preso e sustentado em coisas terrenas, o capítulo 11, quando se menciona sobre a fé, quando nós vemos a obediência dessas testemunhas que são registradas aqui, é uma obediência não em função de coisas terrenas, não em função de situações dessa terra, mas eram pessoas que elas acreditavam em algo que elas ainda não viam, em algo que talvez elas nem tinham tanta clareza, nem tinham tanta compreensão, mas elas obedeceram a Deus. Então Noé, ele aparelha essa arca, ele constrói essa arca, ele obedece a Deus assim como Moisés quando constrói o tabernáculo, assim como Davi ele entrega a Salomão a planta do templo. Então Deus ele dá modelos e ele nos dá padrões para que nós sigamos e nós hoje vivamos de acordo com os padrões de Deus. E onde conseguimos encontrar os padrões de Deus? Aqui na palavra. Voltando para Abraão. Então, pela obediência, quando ele chamado, ele obedeceu a fim de ir para um lugar em que deveria receber por herança. Pela obediência, ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele não tinha uma expectativa, Abraão não estava aqui numa expectativa de uma cidade terrena, uma cidade construída por homens, uma cidade edificada por homens, mas de uma cidade edificada por Deus. E aí no versículo 13 fala que todos eles morreram na fé, ou morreram em obediência, e é interessante, né, sem ter obtido as promessas. Mesmo eles creram em algo que eles não, naquele momento, eles não puderam desfrutar das promessas de Deus, mas eles obedeceram a Deus e eles morreram na fé. E eles, aqui o escritor de Hebreus fala que eles viram essas coisas, né, essas coisas espirituais, essas coisas invisíveis, eles as viram de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. E no versículo 16 fala de aqueles que aspiram uma pátria superior, uma pátria celestial. E aqueles, irmãos, se nós aspiramos essa pátria celestial,
que os nossos olhos eles estão em lugares elevados, em lugares superiores. O escritor de Hebreus fala que Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Irmãos, aqui está falando da Jerusalém terrena? Aqui está falando de Israel terreno? Ou aqui está falando de algo espiritual, de algo invisível, irmãos? O Israel terreno nós vemos, mas há uma pátria celestial preparada para todos nós. E que os nossos olhos eles precisam ser abertos, a nossa mente precisa ser expandida, o nosso coração precisa ser colocado nas coisas invisíveis, nas coisas celestiais. Versículo 23 de Hebreus. Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Moisés, pela obediência, quando já homem feito, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, Moisés, ele abandonou o Egito, em obediência a Deus, ele abandonou o Egito. Ele não se amedrontou com a cólera do rei, antes ele permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Irmãos, que o Senhor nos livre de pensarmos que a fé se trata de um positivismo, de algo que nós desejamos muito, e aí nós levamos a nossa mente a pensar de uma maneira positiva para que conquistemos, para que alcancemos essas coisas. Não, irmãos, o invisível não está relacionado às coisas dessa terra. O invisível não está relacionado a pessoas dessa terra, mas está relacionado à própria pessoa do Senhor. Então Moisés, ele em obediência, ele abandonou o Egito. E ele, em obediência, ele celebrou a Páscoa. Ele, em obediência, atravessou o Mar Vermelho. E aí o escritor de Hebreus, ele vai citando várias outras coisas, várias outras situações, várias outras testemunhas. E é bonito porque no versículo 32, o escritor de Hebreus, ele fala, vai faltar tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, ou por meio da obediência, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio de espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fogo exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. E aí a gente pode, o escritor aqui ele se refere a vários eventos, e a vários eventos impossíveis aos homens, registrados no Antigo Testamento, eventos que o povo de Israel passou, e foram sinais miraculosos, foram o Senhor ele operando de maneira poderosa ali para o povo, operando de maneira poderosa para o seu povo. E, de novo, a gente pode pegar esse texto e colocar ou colocar a fé como única perspectiva nesse texto do Senhor fazendo coisas impossíveis e, obviamente, as coisas impossíveis têm que ser as coisas que eu quero, as coisas aonde o meu coração está. Só que, irmãos, quando a gente vê na história da igreja, quando a gente lê em Atos, a gente vê que a obediência, ela não necessariamente, ou talvez quase nunca, vai nos levar a uma vida de conforto nessa terra. Porque foi a obediência, e foi registrado ali em Atos, no capítulo 7, quando Estevão, com a sua fé no Senhor, e Estevão convicto em obedecer ao Senhor, ele morreu apedrejado. Ou quando nós temos ali também, no início da igreja, também em Atos, capítulo 12, quando
o rei Herodes, ele levanta, né, ele começa a perseguir os cristãos, e aí ele mata a Tiago, irmão de João. Ou podemos olhar para Paulo, para Pedro, e olhar as situações em que eles receberam livramentos da parte do Senhor, mas tanto um como o outro foram martirizados, né? Tarsis, ele trouxe essa contribuição quando tivemos aqui o nosso encontro na Semana Santa. Então, a tradição dizendo que Pedro, não se achando digno de ser crucificado como seu Senhor, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado. Então, 2 Timóteo capítulo 4, Paulo, ele entendia, né, o tempo que ele foi chegado, né, ele entendeu ali que o tempo dele nessa terra já era findado, a ponto de falar, ó, minha hora já é chegada, já estou sendo oferecido, né, como libação. E a gente vê na continuação ali que Paulo, quando, e eu já trouxe isso para os irmãos, mas Paulo, quando fala de ser livrado ali do maligno e ele ser levado a salvo, né, mas ali é ser levado a salvo ao reino celestial. Porque nessa terra, irmãos, não está a nossa salvação. Não há nada aqui nessa terra em que nós encontraremos salvação, descanso, esperança, mas numa vida de obediência para com Deus, nós conseguiremos encontrar. Porque nesse próprio capítulo de Hebreus 11, há esse contraste de pessoas que pela fé, que pela obediência, elas viram essas obras miraculosas da parte de Deus. Mas na continuação do versículo 35 fala que alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. E todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. E todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, eles não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Então, esses que obtiveram esse testemunho pela obediência deles, eles, contudo, não obtiveram a concretização da promessa. Irmãos, oxalá que nós consigamos dar esse bom testemunho para aqueles que estão conosco, para aqueles que participam da nossa vida, para aqueles que convivem conosco, de sermos pessoas e sermos santos de fé. Não na fé centrada em nós mesmos, não buscando coisas para nos satisfazer, mas numa fé de obediência ao Senhor. Porque a gente precisa, e aí eu peço desculpa aos irmãos, incluir os irmãos nisso que eu vou falar, né? Mas a nossa fé, muitas vezes, nessa perspectiva da fé como uma obediência à vontade de Deus, ela se mostra uma fé incoerente. Porque, voltando aqui para esse texto de Romanos 16, quando o Senhor, ele, através de Paulo, ele é tão claro em nos ordenar, né, que nós nos afastemos daqueles que têm provocado escândalos e divisões no meio da igreja, no meio dos irmãos. Nós não obedecemos. Nós achamos que isso vai fazer mal para o irmão. Nós nos afastarmos de um irmão que tem servido ao próprio ventre e não tem servido ao Senhor. Nós falamos, não, Senhor, eu tenho uma ideia melhor. Eu acho que o Senhor se equivocou nisso. Eu vou trazer esse irmão para junto de mim, porque afastar dele não é o caminho. Não é a melhor solução para que esse irmão seja restaurado à fé. Ou quando lemos, né, também nessa mesma linha, também já citado aqui algumas vezes, em 1 Coríntios capítulo 5, naquela situação daquele jovem que teve relação com sua
madraça. E ali Paulo também ele é muito claro e muito incisivo quando ele já sentencia e ele entrega aquela pessoa a Satanás. E na continuação, referindo-se aos irmãos, né, referindo-se àquele que confessa ser um irmão em Cristo e que tem uma atitude de obstinação ao pecado, um irmão que não quer se arrepender dos seus pecados, Paulo fala: não se associem com ele, não comam com ele, mas nós temos sempre uma ideia melhor. E na incoerência da nossa fé, nós desobedecemos ao Senhor. Na incoerência da nossa fé, nós desobedecemos ao Senhor, não entendendo, como Paulo, nesse texto, ele fala, de entregar, então, aquela pessoa a Satanás, para que a carne, sim, ela seja destruída, mas o espírito seja salvo no dia do Senhor. E aí é impossível para nós, irmãos, se os nossos olhos são olhos terrenos, se os nossos olhos são olhos que veem o passageiro, é impossível para nós vermos situações em que elas necessitam de disciplina e nós, então, exercermos a disciplina com amor, com misericórdia, mas exercermos a disciplina. Se nós não vermos o invisível, se nós não entendermos que há uma vida após essa vida na terra, nós não vamos obedecer a Deus. Mas para que os irmãos não pensem, né, que quando eu falo de uma desobediência a ordenanças que o Senhor nos dá, eu esteja enfatizando demais o afastar, né, o não se associar com o nosso irmão. Se nós pegamos, por exemplo, Marcos capítulo 11, nessa situação da figueira, agora havíamos lido em Mateus, mas no capítulo 11, também a mesma situação, e o Senhor Jesus também falando: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, isso no versículo 23, que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. E aqui acaba a nossa leitura. Mas aqui continua, irmãos. E será que o Senhor está falando o que aqui? Ou sobre o que o Senhor está falando aqui? Porque o Senhor continua: quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Ô irmãos, da mesma maneira que nós precisamos exercer a nossa fé em obediência para não nos associarmos com alguém que se diz cristão e vive num caminho de obstinação, num caminho de pecado, mas também nós precisamos exercer a nossa obediência ao Senhor e perdoar aqueles que têm nos ofendido. Então, essa continuação, ela não está aqui por acaso, ela não está aqui de uma maneira desconexa com aquilo que o próprio Senhor já estava falando, porque é tudo na mesma situação. Então, esse é o ponto. O remover, o transportar montes, o falar com a árvore, sai daqui e vai para lá, isso está relacionado, né, nesses textos, com algo impossível aos homens, que é perdoar aqueles que têm nos ofendido, mas algo possível ao Senhor. A mesma coisa, né, a gente tem essa mesma essência também em Lucas, no capítulo 17, depois os irmãos olham lá, mas também nesse sentido de perdoar a alguém que nos tem ofendido, o Senhor ele usa essa mesma essência, né, essa mesma necessidade de uma fé capaz de transportar montanhas. E por isso que eu coloco que a nossa fé ela se torna uma fé muito incoerente, porque para algumas coisas nós nos aproximamos do Senhor com muita convicção de que nós vamos alcançar aquelas coisas. Mas quando nós precisamos obedecer ao Senhor, nós não temos um coração com a mesma convicção. Nós não nos achegamos a Deus com essa mesma convicção. Porque, voltando, irmãos, nas nossas reuniões de oração, então, acredito que quando algum irmão, né, alguma irmã coloca um pedido com respeito à cura, um pedido com respeito a emprego, um pedido com respeito a conseguir alguma coisa,
ela coloca alguma expectativa nisso. Mas, irmãos, há coisas mais importantes do que isso. E para falar que eu posso falar que eu, Mateus, nas reuniões que eu tenho participado, nunca vi um irmão, uma irmã, colocando para os irmãos e falando: irmãos, eu tenho um coração amargurado para com outro irmão. Irmãos, eu tenho um coração de rancor, um coração que não é capaz de perdoar. Irmão, orem por mim. Porque eu creio que Deus, Ele é capaz de me curar dessa amargura, dessas feridas. Todos nós, irmãos, temos as nossas feridas. Só que ou nós não cremos que Deus pode nos curar dela, ou nós não temos interesse em que Deus nos cure delas. E nós precisamos obedecer à palavra de Deus. Precisamos obedecer à vontade de Deus. E quando o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, fala: orem por aqueles que vos perseguem. Irmãos, os irmãos acham que não é necessário fé em Deus para que nós consigamos fazer uma oração assim? Alguém que tem nos perseguido e nós orarmos para que o Senhor abençoe aquela pessoa, para que o Senhor possa transformar aquela pessoa e fazê-la, se for um irmão, fazer uma pessoa parecida com Cristo, se for um incrédulo, fazer uma pessoa que ganhe de Cristo e que ganhe a Cristo. Mas nós não colocamos essas coisas nas nossas reuniões de oração. Ou como em Lucas, é colocado também no Sermão do Monte tem essa passagem, mas em Lucas ela tem um complemento que é extremamente importante: o pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. E aí em Lucas fala: qual é aquele que pedir ao Pai o Espírito Santo, Ele não vos dará. Mas as nossas reuniões de oração, nós levantamos esse clamor ao Senhor, falando: Senhor, quão carnal eu sou, e quão necessitado eu sou do Espírito Santo. Ou nós não cremos que Deus pode nos conceder mais do Espírito Santo dele, que Deus pode nos fazer pessoas que transbordem do Espírito Santo, ou então nós não temos interesse nisso. E eu faria uma conclusão de que a fé, ela vai ter muito pouco a ver com esses milagres, com esses prodígios, com esses sinais, com as curas, e ela vai ter muito mais a ver com nós obedecermos a Deus, mesmo, irmão, que nós não entendemos, mesmo que nós falamos, é impossível, mas a fé, ela tem a ver com isso, em nós obedecermos a Deus, vendo o invisível, esperando aquilo que de fato há de acontecer, estando convictos daquilo que de fato há de acontecer. Mas se a nossa fé ela estiver nas coisas relacionadas a essa terra, a nossa vida e a nossa caminhada, ela vai ser uma caminhada sem fé, e uma caminhada de muitos tropeços, porque quando as nossas expectativas elas não forem atendidas, nós então teremos uma fé esfriada para com Deus. E por isso, a nossa fé, ela precisa, como ali em Romanos 3, é colocado que a justiça de Deus ela é revelada mediante a fé em Jesus Cristo. E Deus, Ele é o justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus, porque a nossa fé ela não pode estar em coisas, mas ela precisa estar na pessoa do Senhor Jesus. E Paulo, quando ali em Atos 20 ele estava ali com os presbíteros de Éfeso, ele também fala de como ele anunciou o evangelho. Ele anunciou aos gregos, aos judeus, o arrependimento para com Deus e a fé na pessoa do Senhor Jesus. E esse é o ponto, irmãos. Esse eu diria que é o segredo da nossa fé. A nossa fé estar na pessoa do Senhor Jesus, porque o próprio Senhor Jesus, isso em Hebreus 5, o escritor ele faz essa colocação, o próprio Senhor Jesus, ele aprendeu a obediência. E para nós isso pode não ser fácil de entender como que o Filho de Deus, ele teve que aprender a obediência, mas ele aprendeu a obediência. E ali no versículo 9 fala que
Jesus, ele então aprendeu a obediência, ele foi aperfeiçoado e ele se tornou o autor e a salvação de todos aqueles que lhe obedecem. Para isso, o Senhor Jesus, ele aprendeu a obediência. E ele foi esse precursor, né, que então nós podemos olhar para ele e assim como ele viveu uma vida de obediência à vontade do Pai nessa terra, nós também vivamos uma vida de obediência à vontade do Pai nessa terra, porque se Jesus, né, ele é o autor e o consumador da nossa salvação, também ali no capítulo 12, no versículo 1 de Hebreus, fala que ele é o autor e o consumador da nossa fé. E por isso que o escritor de Hebreus fala para a gente, olhem firmemente, né? Tirem a atenção de vocês de todas as outras coisas e olhem somente para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em qual, né? Então Jesus, ele em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e hoje ele está assentado à destra de Deus. E por isso, irmãos, consideremos atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Esse é o segredo para nós. Se nós quisermos ter uma fé inabalável, irmãos, é nós olharmos para a pessoa do Senhor Jesus, olharmos para a maneira como ele viveu, olharmos para os passos, né, e para as pegadas que ele deixou para nós, e nós então seguirmos essas pegadas. Nós então vivermos essa vida de obediência a Deus. Porque, de novo, a obediência a Deus, ela não está condicionada a nós entendermos o porquê. O justo viverá por fé. É isso. A gente vive dentro daquilo que a gente não vê, mas que a gente tem convicção de que o Senhor, ele nos ordenou. E uma vez que o Senhor nos ordenou, uma vez que o Senhor nos orientou, nós precisamos ser obedientes a Ele. Então, que o Senhor, ele nos ajude a termos uma melhor clareza, coloco dessa maneira, com respeito à fé, entendendo, irmãos, que a nossa vida, ela precisa ser uma vida de fé. Ela precisa ser uma vida de obediência ao Pai. E temos estudado nesses 12 anos o livro de Romanos, e não nos falta instruções, não nos falta mandamentos para obedecermos a Deus, mas provavelmente nos falta fé para obedecermos a Deus. Então, que o Senhor, ele tenha misericórdia de nós, que ele nos ajude, né, na nossa falta de fé, porque quando o Senhor Jesus, ele fala dessa fé necessária para perdoar aqueles que nos ofendem, aí eu não lembro agora se foi Pedro, mas um dos discípulos fala, Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. E é o mesmo clamor quando o Senhor Jesus, ele vai curar aquele jovem que estava endemoniado e desde a sua infância ele sofria, né, da possessão ali do demônio, e o pai dele clamando ao Senhor para que o Senhor, ele então expulsasse, expelisse aquele demônio, e o pai dele fala, acrescenta-me fé, acrescenta-me fé. Oh, irmãos, é tão lindo quando também a gente vê aquela mulher cananeia também com a filha endemoniada, e ela clamando ao Senhor, né? Senhor, até o Senhor falando, não, você acha justo eu pegar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos? E ela fala, não, mas os cachorrinhos, eles comem das migalhas do pão que os filhos comem. E o Senhor fala, grande é a tua fé, grande é a tua fé. Oh, irmão, se a nossa fé, ela for uma fé centrada em nós, se nós não clamarmos ao Senhor para que a nossa vida seja uma vida livre da influência de espíritos malignos, uma vida livre da desobediência a Deus, se nós não reconhecermos que a nossa fé, ela é pequena, ela é uma fé tímida, e que nós precisamos nos dobrar diante do nosso Senhor e clamar ao Senhor, acrescenta-nos fé. A minha fé é pequena, Senhor, mas acrescente fé a mim.
Eu não consigo perdoar, mas me ajude. Eu não consigo caminhar nesse caminho de reconciliação, mas me ajude. Me ajude. Irmãos, o Senhor, Ele tem total interesse em que nós andemos nos caminhos dEle. Cabe a nós reconhecermos a pequenez da nossa fé e clamarmos a Ele, que Ele nos ajude na nossa falta de fé e Ele nos acrescente fé.